Olá! Estamos de volta para mais um episódio do nosso PodSec 1921, o podcast do time do povo mineiro. E hoje vamos falar da vitória do Cruzeiro sobre o Londrina pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Já marquei o meu cardiologista. Seja bem-vindo, Juan. Gil, não vai ser fácil não, viu? Se for dessa pegada aí todo jogo, vai ser complicado. Cada jogo é um infarto. Mas enfim, né? Uma vitória boa que nos coloca no G4 momentaneamente. Vamos aguardar o desfecho da rodada. Vamos lá começar nosso episódio. Ju, jogo muito difícil mesmo. Jogo difícil como acredito que vão ser a maioria dos nossos jogos esse ano. A gente tem reforçado isso para o torcedor, para não acreditar que tem jogo fácil, não tem bobo no futebol mais. Hoje em dia todo mundo tem acesso à informação, consegue fazer minimamente um futebol bem jogado dentro da sua escolha estratégica, né? Seja uma escolha mais ofensiva ou mais defensiva, né? Defensiva que foi a escolha estratégica adotada pelo time do Adilson Batista. Os caras defenderam demais, vieram numa postura ultra defensiva. A gente estava conversando aqui, né, da questão da formação lá do estádio. Às vezes eu tinha uma certa dúvida, mas assim, era certeza uma linha de 5 que eles já estavam fazendo. E aí, em alguns momentos, era um 5-3-2, mas em outros momentos o Cruzeiro circulava muito a bola, e aí um desses dois ainda baixava para a linha de 3 ali, fazia um 5-4-1. E eles ainda estavam fazendo uma postura meio que as linhas não ficavam retas, elas ficavam um pouco inclinadas, meio que fazendo uma espécie de curva, para obrigar o Cruzeiro a dar passes mais para trás e não ter um passe mais vertical na hora de circular, para fazer a circulação do Cruzeiro ser um pouco mais lenta. Mesmo assim, o Cruzeiro ainda estava conseguindo circular rápido, tinha uma orientação clara, estava dando para perceber uma orientação clara de acelerar os passes, de ter passes fortes, com poucos toques na bola. E aí, no começo do jogo, a gente conseguiu criar bastante chance, eu acho, sabe? A gente criou umas 2 chances ali de finalização, umas outras chances de bola cruzada na área. Os 15 primeiros minutos ali, a gente conseguiu fazer o Londrina ficar bem acuado, assim, né? Aliado à nossa organização ofensiva também estava a nossa transição defensiva, que mais uma vez foi bem, dessa vez nesse jogo foi bem, né? A gente perdeu um pouquinho de qualidade nesse momento de jogo nos últimos jogos, mas a gente recuperou essa qualidade nesse momento de jogo. Então, os nossos jogadores estavam pressionando muito forte a bola quando perdia, e quando tinha que marcar no bloco alto, a gente também estava dificultando muito para o Londrina. O Londrina, às vezes, tentava sair com um curto, mas aí rapidamente já ia para uma longa. A marcação nossa no bloco alto dessa vez foi um pouquinho diferente. A gente fez uma linha de 5, o Léo Paz entrou na linha de 5 como se fosse um lateral direito, e aí a gente ficou num 5-3-2 dessa vez, na hora de marcar. Tudo isso fez o Cruzeiro ter o controle do jogo no que diz respeito à posse de bola, do início até o meio do jogo ali, mais ou menos. A gente teve um controle e ainda sem sustos, né? Só que pouquinho do meio para frente ali que o Cruzeiro começou a ter alguns sustos, e o Londrina ele acabou conseguindo algumas situações de perigo com erros não forçados do Cruzeiro, né? Uma bola mal dominada, um passe errado, e aí a gente tem que fazer aquela corrida para trás, faz uma falta, e aí numa bola parada, numa situação assim, o Londrina conseguia criar suas poucas chances que teve no primeiro tempo. Voltando para o Cruzeiro, a gente que teve esse domínio de posse de bola, no começo do jogo até conseguimos criar muitas chances de perigo assim, mas aí, com o decorrer do primeiro tempo, a gente foi esfriando e foi entrando naquele falso domínio que a gente fala aqui para vocês já, né? Que é ter essa posse de bola, mas criar poucas chances, né? Eu acho que assim, a gente foi por esse caminho, muito por a insistência e falta de variação nessa nossa forma de jogar no primeiro tempo. A gente estava insistindo muito no jogo pelas beiradas, era beirada e tentar cruzar. Os cruzamentos não estavam indo muito bem, principalmente porque o Rafael Santos fez mais uma vez uma partida ruim, e ele tem sido o nosso principal cara de cruzamento. E outro motivo também é que quando a bola entrava, por exemplo, pela direita, a gente fazia alguma triangulação, conseguia acionar já ou o Léo Paz, e eles faziam cruzamento para a área, mas aí o lado contrário nosso estava lento, estava demorando a chegar, a pisar na área.
algo que a gente já falou, né, que lá no começo do ano o time fazia muito bem. E assim, eu acho que isso não vem sendo feito tão bem agora pelo desentrosamento desses novos jogadores que estão chegando. É algo que ainda vai precisar de mais tempo para melhorar, né? Falta esse entrosamento desses caras, falta esse ritmo de jogo, essa adequação ao modelo de jogo do Pesolano. E outra coisa também, né, é que faltou o jogo por dentro. A gente tinha um passe por dentro ali com os zagueiros, que arriscavam muito esse passe por dentro, mas aí rapidamente a alternativa do Rodolfo, quando recebia a bola, o Luvanor, o Jajá, era acionar o Rafael Santos ou o Léo Paz na beirada. Faltava uma aproximação de algum desses jogadores, um dos meias chegar mais próximo deles quando eles estiverem fazendo pivô, para eles devolverem, triangularem por dentro ali, para gerar um pouquinho de caos, gerar um pouquinho de desequilíbrio na defesa do adversário, ou então até uma aproximação entre eles, que é mais uma vez fruto desse desentrosamento. Então, assim, eu acho que o primeiro tempo, ele se resumiu nisso. Isso, eu vejo esse problema da aproximação desde lá de trás, Juan. Na nossa saída com os três zagueiros, às vezes o Londrina estava nesse 5-3-2, e aí, entre essas linhas de 3-2 do Londrina, só tinha o William Oliveira. Então, o Cruzeiro estava muito distante de conseguir achar um passe para interligar, né, os nossos setores. E aí ficava tentando nessa bola, nesse passe mais direto, e não estava entrando. Tinham 5 jogadores do Londrina praticamente na frente. Eu já falei aqui de outras vezes. Às vezes a gente quer a profundidade, mas as nossas linhas ficam tão distantes que a bola não chega. Às vezes pode explorar mais a amplitude e ter mais jogadores mais próximos para tentar fazer a bola chegar lá na frente com mais qualidade. Enfim, nesse sentido eu também não gostei do Cruzeiro no primeiro tempo. As poucas vezes que a gente fez alguma triangulação, alguma tabela, nós conseguimos até enxergar bem. E aí, Ju, a gente vai para o segundo tempo. O segundo tempo é um jogo diferente, assim, e tem algumas coisas que eu acho que resumem bem. Uma são as variações, acho que foi um tempo de bastante variações, os treinadores tentaram variar muito o esquema, sem mudar a proposta do modelo de jogo no caso do Cruzeiro, né? Já o Londrina teve que mudar, porque precisou buscar o resultado a partir do gol do Cruzeiro. E o outro, eu acho que é as boas substituições, a boa leitura do Pesolano, né? E assim, eu acho que Pesolano, eu acho que ele não foi mal no começo do jogo, na escalação, foi uma tomada de decisão dele, uma tentativa dentro do modelo de jogo que a gente já joga, né? Como ele bem falou na entrevista, a gente já joga com 3 zagueiros, com uma saída de 3, melhor dizendo, né? Mas em alguns momentos essa saída de 3 é feita por um volante ou um lateral. Ele foi numa intenção porque ele sabia, ele tinha consciência que ia pegar uma equipe ultra defensiva. Acho que o problema foi na execução. Mas a leitura dele foi boa e é importante isso porque eu já acho que no jogo contra a Tombense ele não foi bem, sabe? Eu não gostei dessa quantidade de alterações que ele fez no time nos últimos no jogo contra o Remo, no jogo contra a Tombense. No jogo contra o Remo eu já tinha falado aqui com vocês, né? Acho que assim, a gente veio com 3 setores inéditos. No jogo contra a Tombense eram 2 setores inéditos. Nesse jogo também tinham setores inéditos, mas eu não sei quais os motivos que fizeram ele ir para essa estratégia. Então é muito difícil eu também falar, por mais que eu não goste, né? Eu falo como um torcedor e o meu grau de passionalidade também, né? Que está querendo ver as coisas darem certo. Então eu preferia que ele tivesse ido com seguro, com os jogadores que estão aí, que ele ainda conta, muitos estão no banco, muitos ainda estão sendo usados, e aos poucos ele fossem colocando alguns jogadores que estão chegando, que a gente vê que alguns estão claramente fora de ritmo ainda, estão recuperando um ritmo. Mas enfim, ele faz uma boa leitura, coloca o Daniel Júnior, e o Daniel Júnior, ele entra no lugar do Rodolfo, ele já traz o Luvanor por dentro, e o Daniel Júnior ele traz esse toque de criatividade que estava faltando para o time, né? É um jogador que é um desses que parte da torcida fala que talvez ele poderia ter mais chance, até ser como titular. Eu tenho minhas dúvidas, às vezes eu acho que pode ser. Ontem, na metade do segundo tempo eu achava, na metade para o final eu já entendi o Pesolano por que ele estava no banco. Então, assim, é difícil, não é fácil. Mas eu acho que a entrada dele foi boa, ele conseguiu gerar esse caos, conseguiu aproximar do Luvanor e fazer algumas tabelas, conseguiu fazer algumas jogadas de 1 para 1 e não ficar muito em cima só do Jajá, esse 1 para 1, essa jogada
diferente, que era o que a gente estava precisando. E aí o jogo do Cruzeiro parou de ser aquele jogo apenas de circular, achar os pontas, achar o lateral e cruzar, e virou um jogo também com variações, com os passes por dentro, e aí tendo mais gente ali por dentro querendo jogar com toques rápidos, ser um jogo de habilidade, né? Com nos espaços mais curtos, para que os jogadores conseguissem gerar desequilíbrio no time do Londrina. Isso. Ô, Juan, eu acho que o Pessolano também ele arrumou o posicionamento da equipe no terreno de jogo, nesse sentido que eu falei, que eu critiquei no primeiro tempo, de ter mais jogadores do Cruzeiro entre linhas. E aí a gente conseguia jogar nesses espaços mais curtos, né, nessas tabelas que nós fizemos, muito bem feitas, e conseguíamos chegar com perigo ali na área do Londrina. Então acho que ele acertou nisso. E o Daniel Júnior, que ele tem essa inteligência exatamente para fazer essas jogadas nesses espaços curtos, assim, ele tem uma velocidade de raciocínio para esse, né, para esse sentido mais rápido. Ainda peca em algumas qualidades, que depois eu vou comentar aqui, mas ele entrou fazendo isso muito bem e o posicionamento do time ajudou a potencializar essa característica dele, exatamente por ter mais gente próxima e o Cruzeiro conseguir chegar tabelando, e aí já melhorou muito o segundo tempo. Realmente foi um jogo completamente diferente. E aí, por mais que a gente viesse com esse domínio, Ju, no segundo tempo, o Londrina ele vai numa jogada, num lateral ali, quase que no meio-campo, gera uma triangulação, onde alguns jogadores do Cruzeiro vacilam um pouco na marcação. E aí reforça um pouquinho o ponto disso que a gente comentou, desses jogadores chegando ainda fora de forma, que ainda estão recuperando, e jogadores que vêm fazendo boas partidas, vêm fazendo boas ações dentro do jogo. Um dos jogadores que eu vi pelo estádio, assim, que quando teve o lateral eu já fiquei bolado assim na hora, porque era só dar uma pressionada mais forte, era o Leto Moura. O Leto Moura ele faz aquela corrida para não chegar. E aí os jogadores do Londrina conseguem triangular, acham um jogador na direita, o jogador faz um bom passe na esquerda, só que esse bom passe só é habilitado também porque o Zé Ivaldo ele não fecha a marcação, ele não abaixa na linha como ele deveria. E aí o cara do Londrina entra, faz o gol e abre o placar. Aí fica aquela tensão, aquela loucura, mas aí depois a gente foi ver, o VAR anulou, o gol estava impedido milimetricamente, que é um ponto também que a gente tem que ressaltar no gol, porque o gol foi anulado muito por conta de treinamento, de comportamento de jogador. A gente só teve esse gol anulado porque na hora que a bola entra no jogador do Londrina, que vai dar o passe para o jogador que vai cruzar a bola, esse jogador está pressionado, que é bola coberta. E com a bola coberta, a zaga do Cruzeiro tem a recomendação de avançar as linhas. É comportamento que é treinado pelos treinadores hoje em dia. Então a gente tem que valorizar esses pormenores, né? Que tem as falhas que a gente sempre gosta de mostrar para vocês, que não são individuais apenas, raramente são individuais. Igual teve nesse jogo uma falha muito individual, mas que também tem outros pormenores coletivos que a gente vai falar mais para frente, mas também tem outros aspectos positivos que a gente pode ressaltar, até em lances de gol. Logo depois do gol anulado, né, o Cruzeiro entra com o Edu e o Bidu, que eu acho que foi mais uma boa leitura do Pesolano. O Rafael Santos já não vinha fazendo uma boa partida, estava muito cansado, já estava sofrendo pelo lado esquerdo. O Paulo passa a jogar no 4-4-2, faz o Cruzeiro jogar no 4-4-2 com o Edu e o Luvanor por dentro. Nisso aí a gente já tem o Jajá como um meia, um meia atacante, o Daniel Júnior como um meia atacante, os dois já começam a se aproximar um pouco mais. Além disso, ainda tem o Neto Moura chegando, o William Oliveira às vezes chegando, melhora as triangulações do Cruzeiro, e esse jogo que a gente estava pedindo que fosse mais criativo, ele começa a acontecer. Algumas jogadas saem, pouco tempo depois o Brock faz uma finalização que é quase gol, e nisso aí o estádio já vem junto com essas triangulações, esses movimentos rápidos de ataque à profundidade, cruzamento, finalização, que é os momentos de pressão que a gente fala, que é importante. É importante ter esse controle de bola, de posse, que o Pesolano fala, porque isso evita a gente de tomar gol também, mas é importante também agredir o adversário e gerar momentos de pressão, porque vai machucar o cara, o adversário psicologicamente, é isso que vai trazer a torcida, é isso que vai fazer o adversário começar a se desequilibrar. Então, foi importante essa entrada, né? E aí, poucos minutos depois, numa jogada de saída de bola, sai o gol do Cruzeiro. Um gol que parecia que era só algo com erros individuais, mas assim, tem muito
de um erro que também é provocado pelo Cruzeiro, né? Pô, claro, o goleiro vacilou muito, podia ter dado um chutão. O Cruzeiro provocou muito esse erro, sabe? E aí eu quero trazer um ponto para valorizar muito o nosso trabalho, porque assim, eu fiz questão de rever as saídas de bola do Londrina. Eu fui no iScout, fui lá e vi algumas saídas de bola dos últimos 3 jogos do Londrina para ver situações parecidas, porque depois eu vi o gol pelo replay e o volante do Londrina, ele estava muito livre. Depois que a gente soltar o podcast, a gente vai postar o vídeo com o replay, com a foto. O volante do Londrina estava muito livre e o goleiro tinha essa linha de passe para dar. E aí eu fiz questão de lá ver as saídas do Londrina para ver qual era o comportamento do goleiro em situações de pressão parecida, com 2 jogadores, com um volante livre. E nenhuma ele dá o passe no volante, mesmo o volante estando livre. Porque para ele, para esse time, ele considera que aquela mínima pressão que o Cruzeiro fez ali, na hora o Neto Moura e o Willian Oliveira já estavam caminhando para ir pressionar o volante, mas estavam distantes, ele já considera aquela mínima pressão ali algo como algo que impede ele de fazer, né? E assim, alguns treinadores, eles não gostam nem de tratar aquela situação como pressão, né? Porque, enfim, eles acham outras maneiras de sair e acham que se o jogador vem pressionar as costas do nosso volante, a gente consegue espaço em outras regiões do campo, né? Um exemplo disso é só olhar para o nosso jogo, né? Hoje eu acho que todo mundo que assiste jogo do Cruzeiro não tem dúvida que o Cruzeiro conseguiria sair dessa pressão com tranquilidade. O Rafael acharia o passe no Willian Oliveira, o Willian Oliveira conseguiria dar sequência na jogada. A não ser que aconteça algo muito anormal, que pode acontecer com qualquer um, a gente sairia dessa situação com muita tranquilidade, né? Então mostra também que, pô, o Cruzeiro observou o adversário, viu que tinha uma situação, o Cruzeiro foi lá, o Edu fechou a perna boa dele, o Luvanor já foi fechar o passe no outro zagueiro, os 2 volantes já estavam engatilhados para pressionar, inibiram o goleiro de dar um passe por dentro. Já foi o suficiente para fazer ele ter essa dúvida no que ele hesitou, ele errou o gesto motor e aí o Cruzeiro fez o gol, né? O ponto-chave disso aqui que eu quero trazer é que não é algo que vai apenas pela individualidade, pela qualidade dos jogadores, sabe? O Londrina até se posiciona para fazer uma saída de bola e tudo, mas é algo maior, é um coletivo, entendeu? O Cruzeiro não faz a saída de bola de qualidade, não é porque, pô, contratou o Rafael, contratou o Willian, contratou. Não. A gente sabe que quando o Cruzeiro contratou esses caras com esse treinador, com certeza eles olharam que eles têm condições de fazer esse jogo, mas o treinador também tem condição de habilitar e qualificar mais esse jogo a partir de estímulos de treinamento e de informação. Esse é o ponto-chave. No final, o coletivo vai exponenciar a individualidade dos jogadores. É isso que os treinadores querem fazer hoje em dia, né? E alguns treinadores, infelizmente, não fazem mais. Nisso aí, o Cruzeiro vai, abre o placar, faz 1-0. O Londrina tem que mudar um pouquinho a postura dele, já passa para tentar ir para um jogo mais ofensivo e até mostra que é um time que tem um pouquinho de qualidade. Os caras conseguem trocar passe, sair jogando e tudo. Me gerou até uma dúvida, eu fico sempre esse questionamento, né? Talvez, pô, será que o Londrina não podia vir com uma postura um pouco diferente? Se o treinador fosse com umas escolhas diferentes, treinasse o time de uma maneira diferente, mas ao mesmo tempo também tem que ver aonde que estão as limitações do treinador, do adversário, enfim, até que ponto também que a gente tem que valorizar o nosso jogo, né? Eu acho que assim, a gente empurra os adversários, mas eu também acho que muito é das escolhas do adversário em ir para trás. Porque assim, quando os adversários querem jogar contra a gente nesses jogos, eles também jogam. Não é simples assim, a gente ainda não está num nível de, ó, ninguém joga contra a gente, né? E aí traz um ponto que é importante reforçar, que assim, a gente vai precisar no decorrer da temporada de jogar bem também em outras fases de jogo, em outros momentos, né? Quando a gente tiver que defender, quando a gente tiver que ir para um jogo de transição, porque isso vai acontecer, né? A gente vai enfrentar equipes aí também que vão querer impor seu jogo, né? Mais para frente aí tem um jogo contra o Grêmio, que com certeza é um adversário que vai querer não vai querer ficar só defendendo contra o Cruzeiro. O Remo agora num jogo de mata-mata ali, que vai para o tudo ou nada. Então, enfim, o Londrina vem para o jogo, passa a jogar num 4-3-3, vem numa postura um pouco mais agressiva. O Cruzeiro até faz algumas mudanças ali, adianta o Léo Paz um pouquinho mais para frente, mas aí o Londrina vai e coloca mais um jogador ali na linha de trás, pesa a nossa linha,
e aí o Cruzeiro volta mais uma vez para a linha de 5, e o Léo Paz é esse cara voltar para a linha de 5. Então é mais um outro ponto, né? Um jogo que foi tendo variações, e o Cruzeiro foi respondendo, o Londrina respondia o Cruzeiro, e vice-versa. E a importância desses jogadores, assim, que sabem se habituar, que sabem fazer mais de uma função dentro do jogo também, né? Porque, mais uma vez, o que o Pesolano falou na coletiva muito bem, né? Eu acho que ele tem sempre uma boa leitura do que é o jogo, do que é a nossa situação. A gente hoje não tem um craque, um cara que vai resolver o jogo, né? Mas a gente tem um coletivo, a gente precisa ter, e aí a gente precisa ter um coletivo que resolva esse jogo, resolva esses problemas. Então, quanto mais jogadores a gente tiver que façam mais de uma função, estejam dispostos a cumprir na intensidade que o jogo pede, é melhor para nós e mais fácil da gente alcançar o nosso principal objetivo. E essa intensidade que o Cruzeiro joga, você nota que esses últimos jogos, quando dá ali uns 30 minutos do segundo tempo, o time está pregado, né? Nesse último jogo aí contra o Londrina, senti o time bem cansado, inclusive o Luvanor, né, que está ainda sem ritmo de jogo, mas que, na minha visão, já fez uma partida muito melhor do que fez contra o Tombense. Daniel E, Júnior. e no sentido, assim, de jogar de uma outra forma, porque aí o Londrina quis sair mais para o jogo e o Cruzeiro desceu a sua marcação, até porque você jogar marcando alto o jogo inteiro demanda fisicamente, né, muito. Aí a gente tinha chances de contra-ataque e que às vezes, né, uma tomada de decisão ruim ou você via o jogador cansado e a gente perdia essas oportunidades exatamente por essa parte física. A gente já tinha feito as 5 alterações. Eu fiquei até pensando assim, poxa, podia entrar o Vagninho ou o Vitor Leque, que mesmo não estando bem, mas trariam alguma velocidade para o nosso time. E nós até tivemos chances boas. E aí eu volto naquele comentário que eu fiz anteriormente sobre o Daniel Júnior, coloquei algumas características positivas e outras que eu acho que ele precisa melhorar, é de jogar às vezes com a cabeça um pouco mais levantada, porque às vezes ele tem a possibilidade de um passe e ele não dá, porque ele quer driblar, ele está olhando para o chão, e aí a gente perde chances boas, e a gente não mata né, se faz o 2-0 ali, era o cardiologista não seria necessário, né, mas aí complicou o time, só que não tem como nem criticar, né, gente? A gente olha o calendário do futebol brasileiro, ele é anormal. Os meus professores lá de Portugal, eles sempre brincavam. Lá tem muito brasileiro, né, que vai atrás do conhecimento deles, e sempre que os alunos brasileiros perguntavam, ah, mas e no futebol brasileiro? Todos eles, era unanimidade, eles falavam, esquece tudo que eu falei aqui. Futebol brasileiro é algo surreal. O calendário você não treina, você não descansa. Então, é por isso que o entrosamento também vai ser mais difícil, porque vai jogo, você tira peça, depois o outro põe peça e fica assim, põe, tira e é complicado. O Campeonato Mineiro passou, era para isso, mas nós perdemos muitos jogadores e contratamos muitos jogadores. A paciência que o Pessolano vive pedindo, a gente tem que ter. Eu acho que o time vai encorpar mais durante. Acho não, tenho certeza, porque a gente tem um treinador que tem uma ideia muito clara de jogo, é um treinador muito coerente. Você vê as entrevistas dele, ele nunca fala. Ah, às vezes a gente, né? Quantos passaram por aí que a gente fazia jogos horrorosos e eles falavam, não, nós somos, fizemos uma ótima partida, enfim. Eu acredito que a gente tem que ter paciência. Eu sei que causa uma ansiedade e um nervoso na gente pelos anos que já estamos na Série B, mas é o que temos. Então, acho que o que vai pegar mais é a parte física, exatamente por tudo isso que eu comentei agora. Perfeito. E assim, eu acho que até as últimas substituições do jogo, assim, elas vão muito de encontro ao que você tá falando, né? Eu via que, pô, Neto Moura já estava exausto, muito cansado. O próprio Daniel Júnior, eu acho que ele também sentiu o cansaço, mesmo ele tendo entrado meio tempo, eu acho que ele não suportou o jogo, não suporta ainda o jogo inteiro fazendo as coisas que ele faz com qualidade, sabe? E outros jogadores ali que saíram para o final também foi muito por conta disso, né? E assim, Ju, eu acho que às vezes a gente até falando por mim, assim, né, às vezes até um pouco incoerente, né, que teve um episódio para trás que a gente ainda falou dessa questão de o Pesolano iria ter que encontrar uma forma de conseguir suportar o jogo, né, na intensidade que ele joga. Uma das alternativas que eu até citei foi a questão do rodízio, né,
Só que ao mesmo tempo, quando ele fez o rodízio, eu fiquei bolado, fiquei puto. E assim, mas é isso, a gente tá na torcida, a gente tá na fase, na parte passional, a gente quer ver as coisas dando certo. Às vezes a nossa leitura é um pouquinho diferente, o cara tá lá vivendo o dia a dia, todos os dias, o tempo todo, então ele tá enxergando, tá conseguindo enxergar todo mesmo lá na frente, né? Que, por exemplo, na minha cabeça, a vitória contra a Tombense era uma vitória crucial, era um jogo que a gente tinha que ganhar aí com força máxima e tudo, mas aí depois eu já dei uma olhada no calendário, eu já vejo, pô, tem uma Chapecoense fora e um jogo de Grêmio que a gente vai ter um descanso, Chapecoense, descanso de uma semana, Grêmio e Remo depois no meio da semana, então talvez ele possa estar pensando alguma coisa, colocar os caras para jogar para dar ritmo, enfim, é muita coisa para pensar, e na hora que não tem o resultado também, todo mundo fica puto, e aí começa os caras querer jogar água suja fora com o bebê dentro da bacia, né? Aí é foda, aí não tem como. Mas Mas aí eu para acho que essa questão do rodízio, Juan, né? Acho que não é nenhuma hipocrisia sua, é porque são jogadores que chegaram agora e que agora que estão aprendendo a ideia de jogo. Se eles já tivessem aqui desde o início, né, desde o do início do ano, que eu quero dizer, Uhum, seria outra coisa. Já com seriam certeza. jogadores que estavam acostumados àquilo que o treinador quer. Então é isso. Com certeza. E aí, Ju, para finalizar, seu melhor em campo, né? Eu vou votar só porque eu acho que entrou e mudou o jogo, eu vou dar esse crédito pro Danielzinho. Chegou, bateu uma bola na trave, né? Já chegou ali criando uma desordem na defesa do Londrina, que eu acho que nos ajudou bastante. Boa. Eu acho que você foi para um caminho parecido com o meu, assim. Cara, o Daniel Júnior entrou, mudou o jogo, foi a mudança que eu queria. No intervalo eu já estava com essas ideias assim de, pô, preciso de um cara por dentro. Mas assim, do meio do segundo tempo ali, nos 30 minutos, eu acho que ele não suportou, começou a errar umas transições, começou a entregar um pouquinho umas bolas que geravam um contra-ataque. E aí, para mim, nisso aí, eu fui para o outro voto, que era o que eu já ia, que eu tava quase escolhendo, assim, se fosse um jogo, que é o Willian Oliveira, mais uma vez, não tem como. Pô, para mim, ele é a chave do nosso time. O cara, o que ele intercepta de bola, o que ele impede do time adversário de conseguir transitar, contra-atacar, o que ele faz a jogada acontecer, ele é brincadeira, ele é muito leão ali no campo ali. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para se inscrever no canal no YouTube, PodSec 1921, no nosso Instagram, no nosso Twitter. É a mesma coisa, @PodSec 1921. E também deixa lá o comentário, gente. O que vocês acharam do episódio? É importante pra gente esse retorno de vocês. Juan, até a próxima e um abraço. Valeu, Ju, até.